esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco, há alguns anos, dentro do seu pontificado, ele instituiu o domingo da Palavra de Deus, este que deve acontecer sempre no terceiro domingo do tempo comum. Então hoje, ao celebrarmos o terceiro domingo do tempo comum, nós estamos celebrando o domingo da Palavra de Deus. Então, celebrar o domingo da Palavra é momento que nós, enquanto igreja, seja ela uma igreja comunitária, seja ela uma igreja doméstica, nos debrucemos então sobre a Palavra de Deus. Está chovendo, viu, gente? Para que ninguém se disperse, está chovendo. Como eu dizia, é importante que a nossa igreja, seja comunitária ou seja a igreja doméstica, nós nos debrucemos sobre a palavra. Tenhamos um momento em que nós possamos, ter o momento da leitura, da reflexão, da partilha, da conversa sobre a palavra, do texto lido, e que isso gere pontos para a nossa vida. Então esse é o grande intuito de criar um domingo dedicado à palavra, que a gente se desperte a ter esses momentos na comunidade e também em casa, junto à nossa família. E sendo assim, em comunidade, aqui estando, então vamos nos debruçar sobretudo sobre o Evangelho. Nós acabamos de ouvir um trecho do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de hoje, ele pode ser praticamente dividido em três partes. A primeira parte é essa transferência de Jesus, quando ele muda de Nazaré para Galiléia. Depois, a segunda parte do Evangelho é quando Jesus passa pelo mar, na beira da praia, e convida a dupla de irmãos para serem seus discípulos. E a terceira e última parte seria quando então Jesus começa a pregar, a fazer o bem, a realizar alguns milagres. O Evangelho de hoje pode ser dividido nessas três partes. A primeira delas,
Jesus que deixa Nazaré e vem então habitar, fazer residência, morar, como diz o evangelista São Mateus, em Cafarnaum. Nós não sabemos muito sobre a infância de Jesus, nós não sabemos, não temos nada sobre a sua adolescência, mas nós podemos inferir algumas coisas. Então nós sabemos mais ou menos que Jesus por 30 anos morou em Nazaré, junto com seus pais, Maria e José. Jesus muito provavelmente teve o seu trabalho, acredito eu que ele deve ter sido carpinteiro, como José. Os filhos herdavam a profissão do pai, então ele deveria fazer algum trabalho também com madeira, né? Não necessariamente carpintaria, mas um trabalho com as mãos, artesanal, é isso que nós inferimos. E Jesus deve ter tido ali a sua convivência com os seus primos, com toda a sua família, enfim. Ele passou então a sua infância, a sua adolescência toda em Nazaré. E de repente, aos 30 anos, Jesus muda, vai para Cafarnaum. Por que essa transferência? Por que essa mudança de Jesus? Nós temos dois motivos. O primeiro deles, Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que, como nós ouvimos no Evangelho, está na beira do mar da Galileia. Esse mar também, além de ser chamado de mar da Galileia, é mar chamado de mar de Tiberíades. Fala-se mar, mas não é mar, é um lago. É o maior lago que se tem. É um lago de água doce. E então as cidades todas, ou pelo menos a maioria daquela região, estão em torno desse grande lago, desse grande mar da Galileia. E ali então, em torno do mar, é que se cresce o comércio, né? Do que o povo vivia na época, do que eles sobreviviam, do que eles se alimentavam? Do peixe. Então os homens cedo levantavam, iam pescar, e quando chegavam, o que acontecia? Precisava vender. Vendia-se os peixes, comércio. E daí os artesãos aproveitavam, que vinha gente de muitos lugares. Então ali criava-se um grande centro comercial. Então ali acontecia uma grande concentração de pessoas. Como a gente diz no popular no dia de hoje, é onde tinha o fervo, onde tinha a muvuca. É ali que o povo estava, junto do comércio, dos artesãos, na compra, beira-mar, aquela confusão, aquela bagunça, cheia de gente. E é ali no meio do povo que Jesus então escolhe iniciar a sua missão, em Cafarnaum. Ele quer ter o povo para poder falar. E ali havia-se, como eu disse, né, por ser um lago, várias caravanas. As caravanas comerciais, que iam para a pesca e voltavam, mas também havia-se as caravanas turísticas, do povo que ia de uma cidade para outra. Tinha também as caravanas militares, os guardas que mudavam, enfim. Então por isso que tudo que Jesus realizava na beira do mar da Galileia, tomava-se uma grande proporção. Por isso que as pessoas ficavam sabendo das coisas, justamente por conta desse vai e vem de pessoas, dessa ida e da vinda, por conta do comércio. Então Jesus aproveita que ali há uma grande concentração de pessoas, há essa ida e vinda, e é ali que ele escolhe então iniciar o seu ministério. Começar a sua pregação sobre o reino, é ali que ele começa a realizar os seus primeiros sinais. E o segundo motivo de Jesus estar em Cafarnaum, e o mais importante, é para cumprir-se a profecia de Isaías. Mateus, ele retoma a primeira leitura. Não sei se vocês prestaram atenção. Então, no Evangelho, Mateus relembra a profecia de Isaías, que foi lida na primeira leitura de hoje. Como dizia o profeta Isaías na primeira leitura: já foi-se o tempo do Senhor castigar Zebulon e Neftali, duas tribos de Israel, né? Deus já castigou muito as duas tribos. Já foi o tempo deles pagarem os pecados com penúria. Agora é tempo deles serem livres da opressão. E Mateus então, conhecendo essa profecia, sabendo que Jesus então ali iniciara a sua missão,
ele retoma nos seus escritos, então, o texto de Isaías. E Jesus, então, quando vem para Cafarnaum, ele não só vem para estar ali onde tem o maior número de pessoas para pregar, para falar, que mais pessoas o escutem, mas também Jesus está ali para iluminar a vida daquelas pessoas que já sofreram. E aquelas pessoas que moram naquela região de Cafarnaum, que é capital da Galileia, é um povo pagão, é povo que não acreditava em Deus, e mostrava então que Jesus veio para todos, não somente para um grupo, não só para os judeus, mas Jesus veio para todos, e por isso que Jesus também, concretizando a profecia de Isaías, ele vem iniciar a sua missão em Cafarnaum. São esses os dois motivos, que Jesus se transfere de Nazaré para então Cafarnaum da Galileia, por conta da quantidade de pessoas para quem ele ia pregar, os pobres, artesãos, pescadores, gente simples, gente humilde. É ali que a vida acontecia, e também por conta da profecia, para iluminar a toda a humanidade, a começar pelos pagãos. Então, desta primeira parte, nós já podemos tomar uma lição. Todas as vezes que nós nos sentirmos perdidos, todas as vezes que nós estivermos desanimados, todos nós temos problemas, e às vezes parece que a gente partilha o problema, mas não resolve, às vezes não tem nem mais para quem a gente partilhar. Às vezes a gente carrega dificuldades dentro da gente, que a gente já não sabe mais nem para quem falar, que parece que ninguém vai mais dar uma luz, e é justamente Jesus Cristo a quem nós devemos procurar. Então, se você está desanimado, cansado, com problema, se você está perdido, procure mais a Jesus. Procure ler a sua palavra, e com certeza Ele vai dar uma luz, porque Ele é luz das nações. A segunda parte, então, é Jesus andando pela praia. Jesus, ele está caminhando pela praia, e ele encontra duas duplas de irmãos, Simão Pedro e André, Tiago e João, e os convidam para que eles se coloquem no seu segmento, se tornem discípulos, que sejam pescadores de homens. Quando a gente lê esse texto, pode ser que muitos possam dizer assim: ah lá, olha que bonito esse texto, né? Está falando sobre o chamado dos padres. É um pouco do que a gente pensa, né? Quando fala Jesus chamando apóstolos, é essa imagem que vem na cabeça de muita gente, que é o chamado dos padres também. Mas não é só o chamado dos padres. Esse chamado que Jesus faz a Pedro e André, Tiago e João, é um chamado que ele faz hoje a cada um de nós. Todos nós somos chamados pelo Senhor, né? Todo momento da nossa vida, Jesus está passando por ela, e Ele então olha nos nossos olhos e nos chama pelo nome. Ele nos convida a nos colocar no seu segmento, a abandonarmos tudo, termos a mesma disposição dos apóstolos de hoje. Vocês viram que quando Jesus chegou junto de Pedro e de André, chamou: segui-me, farei de vós pescadores de homens. Eles não falaram assim: mas Senhor, o que eu vou fazer com a minha rede? Senhor, o que eu vou fazer com o meu barco? Eles deixaram tudo e foram, se colocaram no segmento de Jesus. A mesma coisa quando chegaram junto de Tiago e João, eles estavam com o pai, consertando rede. Eles não falaram: Senhor, mas eu vou abandonar meu pai? Eu vou deixar ele sozinho consertando a rede? Nós temos um monte de encomenda aqui, de rede para consertar, para entregar para os outros. Nós temos que ganhar dinheiro. Eles não disseram nada, simplesmente deixaram tudo e se colocaram à disposição. Mas nós parece que temos uma grande resistência para ouvir o chamado do Senhor. Parece que aquilo que a gente faz está bom, e a gente não quer se entregar de fato a Jesus. O que eu faço está bom, a minha vida está bom, já estou ajudando, o que eu já estou hoje aqui, o que eu realizo já está bom demais, Jesus está vendo. E não é assim. Nós devemos sempre dar mais, devemos sempre nos entregar mais. Eu sei que é difícil a gente mudar, a gente se colocar à disposição, servir, ajudar. É difícil a gente ter essa disposição.
Quando nós somos crianças, a gente gosta de desbravar, de assumir as coisas, né? Solta uma criança numa chácara. Uma criança numa chácara, em 5 minutos ela conhece tudo. Ela sabe tudo que tem na chácara. Não é assim? Agora, à medida que nós vamos... Porque a criança gosta de conhecer, de fazer amizade com as pessoas. As crianças gostam, né? Conhece, como a gente diz, as crianças fuçam. Reina, como a gente diz, né? Porque ela quer conhecer. E à medida que a gente vai crescendo, é um pouco natural de a gente ir se acomodando, né? A gente estuda aquilo que queria estudar, a gente trabalha naquilo que queria trabalhar, alguns se casam, cada um toma conta da sua vida, né? E a gente vai, parece que se enraizando. Mas a vida, ela é movimento, e nós não podemos ficar parados, nós não podemos ter medo de mudar, nós não podemos ter medo de assumir coisas novas, nós não podemos ter medo de dizer sim para Jesus e largar o que estava para trás, né? Largar as coisas que a gente tem hoje para assumir uma coisa nova. Nós não podemos ter medo, não podemos. A vida é movimento, nós já não somos mais os mesmos de ontem. O que nós vivemos ontem foi de ontem. Hoje, com certeza, algumas coisas que nós já experimentamos já mudaram os nossos conceitos. As nossas células já não são mais as mesmas. O nosso corpo já não é mais o mesmo. A vida, então, é movimento. Jesus pede isso. Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, deixo uma coisa para trás, assumo uma coisa nova. A vida é movimento, não podemos ficar estagnados. A gente sabe, como o padre disse, que quando chega lá por uma tantas da vida, a gente quer ficar no nosso cantinho, não quer saber de mudar nada, não quer saber de renovar nada e de assumir nada, mas não podemos ser assim. Né? Às vezes quando a gente chama lá o vô, a avó para ir na casa do neto, do bisneto, de alguém para passear de domingo, para almoçar, é um sacrifício para tirar o velho e a velha dentro de casa. Não quer de jeito nenhum sair de casa, quer ficar lá no cantinho, não é assim? Mas a vida é movimento, não pode estagnar. E Jesus nesse chamado vem para que a gente se movimente, né? Sempre é tempo da gente estar no seguimento de Jesus. Não é porque a gente tem 10, 30, 50, 70, 90 anos, 100. Sempre é tempo da gente responder o sim para Jesus. E estarmos ali, em movimento. Sobretudo para sermos pescadores de homens. Porque é para isso que Jesus nos chama. E daí alguém pode dizer assim: ah, padre, então quando Jesus pede para a gente ser pescador de homens, é que eu tenho que fazer que as pessoas sejam cristãs, que as pessoas venham para a igreja. Também, mas isso o próprio Senhor já faz. Quando a gente olha para a segunda leitura de hoje, Paulo dizendo a Corinto, ele diz que a força da cruz move as pessoas. Então ele por si próprio atrai as pessoas para ele. No amor ou na dor, Jesus atrai as pessoas. Jesus, ele atrai, no amor ou na dor, mas ele atrai. Então já tem, a força da cruz é própria. Então nós não precisamos trazer gente para a igreja. Nós precisamos ir além, que isso Jesus faz. Então o que significa ser pescadores de homens? Durante muito tempo, o mar é o lugar do desconhecido. O mar é o lugar dos temores. O mar é o lugar da morte, né? Tanto na era bíblica, na era histórica. Hoje nós temos aí satélites, GPS, que localiza qualquer coisa no meio do oceano. Mas as pessoas não conheciam o mar. Muitos saíam para pescar e não retornavam. Muitos saíam para desbravar novas terras e não retornavam por conta das tempestades. Então criou-se uma grande repulsa para o mar. O mar é sinal da morte. Até quando, né, não na era bíblica, mas quando a gente pega aí os livros de história, a gente vê que nem na descoberta do Brasil, que a gente assim fala, né, popularmente, os portugueses quando vêm para o Brasil, eles trazem os padres, os religiosos. Eles não trazem só para evangelizar o povo nativo. Eles trazem com medo do mar, tem medo de morrer no meio, por isso que eles vêm rezando. É para isso que traz os religiosos. Então criou-se esse medo, né, do mar, né? Então a gente tem esses relatos, tem a lenda de Leviatã, que seria um monstro marinho que levaria as pessoas para o fundo do mar. Então o mar é o sinal da morte.
Então falar que nós somos pescadores de homens é dizer que nós devemos ajudar os nossos irmãos a lidarem com os mares da vida. Porque a nossa vida hoje ainda é marcada com sinais de morte. A nossa vida ainda é marcada com temores. A nossa vida hoje é marcada com maldades, violências, sofrimentos. Então nós, enquanto chamados por Jesus, somos convidados a ajudar as pessoas a lidarem com esses problemas da vida, com os mares da vida. Claro, apresentando a Jesus que é luz do mundo, mas em primeiro momento é ajudar minimamente a se levantar, a não se afogarem, a virem para uma vida nova. Este que é o papel nosso enquanto discípulos, de sermos pescadores de homens. Então, quando um pai orienta um filho, o pai e a mãe estão sendo pescadores de homens. Estão ensinando os filhos a lidarem com os problemas da vida. Quando os professores ensinam mais do que o ABC e fala da vida, dos valores da vida, estão sendo pescadores de homens. Estão orientando, fazendo com que os adolescentes, as crianças aprendam a lidar com a vida, e é isso que o Senhor espera de nós, a ensinar as pessoas a lidarem e a saírem dos seus sofrimentos, e claro, depois o buscarem. Ele que é a luz, que vem iluminar, guiar os passos. E por fim, a terceira e última parte é breve, né? Onde diz que Jesus, passando, ele então foi falando do reino e fazendo o reino acontecer. Porque a cada cura de Jesus, a cada sinal que Jesus realizava, era o reino acontecer. Porque o reino de Deus acontecer é dar vida nova às pessoas. E quando Jesus cura alguém, ele dá uma vida nova à pessoa. Então o reino de Deus já estava acontecendo. Então eu hoje, como padre, eu rezo por vocês, enquanto comunidade, para que vocês possam abrir os ouvidos do coração, para que vocês escutem Jesus chamando vocês a seguirem a Ele e se colocarem como pescadores de homens, e que vocês, possam estar com os corações abertos, para não ficar resistindo, mas deixar tudo para trás, deixar as redes que muitas vezes nos prendem e, de fato, assumir um compromisso com Cristo. Deixar que a vida de vocês, por Ele, seja iluminadas. Que vocês, sendo pescados pelo Cristo, vocês possam ser pescadores de homens. Que Deus os ajude. Assim seja. Permanecei em